Belado, você não deve ter me dito nada. Deixa eu ver. Não tô? Muito obrigado. Oi? Ah, não, hoje tive que dar uma parada na grana. Vamos lá então. Gente, funções de pesquisa e referência são funções que servem para nós nos locomovermos, pesquisarmos informações nas nossas bases de dados. Tá? Então, por exemplo, vamos iniciar aqui uma planilha no novo documento Excel, que é aula 3. A primeira função que nós vamos ver de pesquisa e referência é a função, vou botar aqui, ó, do G. Vou escrever aqui, ó, PROC-V. Ó, a função PROC-V, próprio nome diz, PROC é de procura, tá? V vertical. Então é uma função que ela procura na vertical. Então eu vou mostrar um exemplo de uso de PROC-V. Imagina que tivesse assim, ó, uma tabela assim, código e nome. Pode ser até cliente, tá? Então imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui nome, renda e limite, tá? Dá bastante zoom aqui, você enxergar bem, tá? Então vou botar o nome aqui, ó, Carlos, Amanda, Marcela, Christian, Fábio, Mercedes, Fabiola e Zeli. Renda. 2.000, 3.000, 2.000, 1.890, 250, 304, 4.500, Zeli abonada, 8.000. Limite, eu vou botar uma formulazinha, igual isso aqui, vezes 0,3. 30%. Pronto. Tá isso aqui como moeda. Tá aqui a nossa tabelinha de clientes. Olha só que legal. Vamos imaginar que aqui a gente quisesse fazer uma pesquisa. Tipo assim, ó, código, tá? Aí aqui tu coloca um valor e aqui eu te trago o nome, a renda e o limite. Então, qual é a ideia? A ideia é eu botar aqui, por exemplo, 6 e aqui ele colocar, um exemplo, Mercedes, 3.254, 976,20. Tá? O que vai fazer a função PROC-V? A função PROC-V, ó, deixa eu pegar minha lupa aqui para vocês enxergarem o hint. Pronto. Ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Então você já sabe que a PROC-V, ela sempre irá procurar, gente, na primeira coluna à esquerda. Nesse caso aqui, código. Então com PROC-V eu sempre procuro a primeira coluna. Se eu quisesse procurar por nome, nome deveria ser a primeira coluna à esquerda. Tá? Então nunca esqueçam disso. PROC-V procura na primeira coluna à esquerda. Tá? Ó. E retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada.
cada. Tá? Então, o que significa? Significa isso aqui. Para o PROC-V, eu vou procurar nessa coluna aqui, certo? Ó, vou até inserir aqui um. Depois eu mando por e-mail vocês aqui, fica mais fácil vocês lembrarem. Ó. O PROC-V, ele vai procurar nessa coluna aqui. Certo? Para ele pode devolver qualquer coluna. Então, olha só os parâmetros. Igual a PROC-V. Primeiro parâmetro é o valor que eu quero procurar. O que eu quero procurar? Quero procurar o 6. Certo? Qual é a matriz ou tabela que eu quero procurar? Eu quero procurar aqui. Certo? A área toda. E depois aqui, ó, número, índice, coluna. Ou seja, é isso aqui, ó. Para ele, aqui, ó, coluna 1, 2, 3 e 4. Então, o que o PROC vai fazer? Quando eu botar 6, ele vai vir aqui, vai descendo, 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 pá, parou aqui. O outro parâmetro que eu vou dizer é qual coluna é a informação que eu quero de volta. Então, se eu botar 2, ele vai me retornar a palavra Mercedes. Se eu botar 3, ele vai me retornar o valor 3.254. Se eu botar 4, ele vai me retornar 976. Ele só retorna um valor de uma coluna por vez. Ah, mas eu selecionei tudo aqui, poderia ter selecionado menos? Poderia. Mas o que eu preciso saber é que a coluna que eu quero trazer tem que estar dentro da matriz que eu vou procurar. Então, por exemplo, o que me adiantaria se eu fizesse um PROC-V assim, ó, e mandasse retornar a coluna 4? Pergunto, tem 4 colunas aqui? Então não vai retornar nada. Agora, se eu quisesse, por exemplo, só retornar a segunda coluna, eu poderia só selecionar essas duas aqui. Porque eu só quero a segunda coluna mesmo. Vocês estão entendendo? Ah, não, mas eu quero trazer o limite. Então tem que ir lá e selecionar todas as colunas para chegar no limite. Então, o retorno que eu quero trazer do meu PROC-V tem que estar dentro da matriz que eu estou passando como referência para ele procurar. Entenderam? Então, vamos fazer aqui. PROC-V. Quero procurar o valor 6. Essa aqui é a minha tabela. Ó, qual coluna? 2, né? Quero trazer o nome, né? Coluna 2. E aqui, ó, ele tem uma correspondência aqui, ó. Eu sempre vou usar o falso, que é correspondência exata. O PROC-V trabalha com 2 tipos de procura. O que ele achar mais perto do que tu quer achar, ou se é exatamente o que tu quer procurar. Então, no meu caso aqui, não me importa eu digitar o 6 e ele me trazer o 3, por exemplo. Eu quero que seja de 6, 6. Então, eu vou botar correspondência exata, que é um falso. Tá? Fechei meu PROC-V. Olha lá. Pronto. Se eu botar agora aqui 2, ó. 3, 6. PROC-V é muito usado. Onde que ele é muito usado? Em tabela. Por exemplo, imagina que tu tens uma tabela de fluxo de caixa, onde tu trabalha com plano de contas. Tu tem as tuas despesas todas em continhas lá. Em vez de tu botar o nome da conta inteirinho em cada lançamento, tu pode botar só o código dela. E aí do lado tu faz uma tabelinha. Ó, 1 é tanto, 2 é tanto, 3 é essa conta. Pronto, dá um PROC-V ali e ele traz o nome dali sempre. Ó, vamos fazer as outras aqui, ó. Igual a PROC-V, o mesmo intervalo. Aliás, é o valor que eu quero procurar mesmo. O valor que eu quero procurar o 7. No mesmo intervalo. Só que aqui eu quero trazer a renda. Qual é o número da coluna da renda? 3. E vou botar o falso porque eu quero a correspondência exata. Ó, me trouxe a renda.
Vai fazer um outro PROC V. PROC V. Esse valor aqui. Na mesma. Vou fazer aqui na mesma. E quero trazer agora, qual coluna eu quero? A 4, né? 4, falso. Pronto. Olha lá. Então agora, se eu botar aqui, ó, 2, ó, 3, 5. Então, isso é super útil. Façam aí na planilha de vocês essas 3 formulazinhas aí, para mim avançar para o próximo comando. Dúvidas sobre o PROC V? Alguém ficou alguma dúvida, gente? Posso ver a linha 12, por favor? 12. Ah, tem que arrumar os PROC V aqui. Então é até a 12. Ó. Até a 12. Pronto. Ah, também, né? Lembrando, vale muito a pena trabalhar com intervalo nomeado. Ou com tabela. Né? Acho que tabela deu melhor para trabalhar, mas pode ser intervalo nomeado. Ó. Posso chamar isso aqui de dados. Ó. E aí eu não preciso lá, meus PROC V, ficar passando o mouse lá. Só venho aqui, no meu intervalo aqui, ó, e coloco, procura em dados. Ó, pronto. Muito quer? 8. O que eu tenho para dizer para vocês? O mais importante do PROC V, nunca esqueçam, ele só procura na primeira coluna. Então não adianta, mas eu queria procurar por nome. Nesse caso aqui não vai rolar. A não ser que tu faça um PROC V pegando da coluna nome para frente. Ali no limite tu fez a fórmula? No limite? Sim. Ó, só que o meu intervalo está errado. Vou botar 12 aqui. Ó, aqui está a fórmula do limite. Ó. Não, ali no 600. Ah, tá. Na coluna aqui? Sim, ó, eu fiz a daqui do lado vezes 0,3, 30%. Para facilitar, para não ter que estar botando na munheca. A célula do lado vezes 0,3. E aí tu só arrasta para baixo que ele calcula todos. Para cada linha você tem que fazer a fórmula. Se você tornar misterioso, não. Imagina se você tem uma tabela
janela maior. Tem que procurar na coluna 1, 2, 3. Se tu for usar PROC V, sim. É que aí, geralmente, o que se faz? Existem outras funções que a gente vai ver hoje aqui. Deixa eu ver se a gente vai ver hoje. Tem outras funções que a gente vai ver hoje que tu vai ver que tu usa junto com ela. E aí tu pode usar ela, por exemplo, para achar só em qual linha tá o que tu quer. Uma vez que tu tá ali, tu guarda que linha é essa e tu pode dizer, me pega uma célula pro lado, uma outra pro lado, uma outra pro lado, uma outra pro lado. Aí ele não fica procurando e reprocurando. Qual é a dúvida? Pode Falei. colocar ele de novo nas fórmulas assim do lado. Qual delas? Aqui? Não, do lado de cá. Aqui? Desde o primeiro. Consegue enxergar isso aqui? Eu tô sem óculos e ela também enxerga mal. E agora? Agora sim. Tá, no meu aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu usei dados, tá? Porque eu dei intervalo nomeado. Mas aqui, estou olhando meu limite, ó. No meu limite eu botei só um intervalinho mesmo ali, ó, que dá no mesmo, tá? Se vocês não tiverem um intervalo nomeado chamado dados, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Eu selecionei a minha área aqui, ó, e dei o nome para ela de dados, ó. Escrevi dados aqui. Então aí eu não preciso ficar lá e selecionando, só escrevo dados e pronto, que já está ali. É a mesma coisa, tá? Só para vocês olhar isso na fórmula e achar que tem alguma. Gente, dúvidas, perguntem aí que eu respondo. Tô aqui para isso. Qual é a dúvida? H4 é essa célula aqui, ó. É o que eu quero procurar. Ó, vou até deixar aqui, ó, esse hintzinho aqui, ó, que tem os parâmetros, ó. O valor que tu quer procurar, em qual tabela e o número da coluna. H4 é o meu número 5 ali de cima. Todos já fizeram o nome? Quer que eu ilumine a renda agora? Só vai trocando a coluna. 2, 3 e 4. Mas é exatamente a mesma fórmula de cima. Ó, tudo igual de cima, só que em vez de vir a coluna 2, vem a coluna 3. Todas são exatamente iguais. Como é que tá aí, gente? Posso avançar um pouquinho?
Entendeu? Não pode escrever do último parâmetro, que é o falso, viu? O limite é igualzinho de cima, só que em vez de ser 3, ser 4. Só troca o número da coluna, todos os comandos são iguais. Tá? Agora, gente, a gente vai ver uma outra fórmula que ela faz exatamente o contrário ao inverso. Aí que legal. Proc H. Ou seja, ao invés de procurar na vertical, ela procura na horizontal. Então, vou fazer uma simulação aqui, ó. Vou botar aqui um exemplo, ó. Código. Vou pegar os mesmos dados de lá. Deixa eu ver aqui. Mesmo caminho? Então tá. Vou botar em B4, então, só que na outra planilha. Pronto. Tá? Olha só agora. A diferença do PROC-H, para vocês entenderem, é que vocês lembram que o PROC-V procurava na vertical. O PROC-H ele vai procurar na horizontal, ou seja, neste sentido aqui. Entenderam? Então, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, ó. A PROC-H ela vai procurar na primeira linha, cima, e ela vai retornar o número de linhas que tu quer. Qual linha tu quer? Por exemplo, eu quero retornar o limite que está na terceira linha. Tá? Então eu posso ir aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Limite do cliente 3. Tá? Então, olha aqui, ó. Igual PROC-H. Qual o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar pela expressão limite. Por quê? Porque ele só procura na primeira linha. Certo? Então não adianta eu procurar aqui 200 que não tem 200 aqui na primeira linha. Então, o PROC-H ele é muito usado para tu achar cabeçalho de coluna. Ó, quero procurar por limite. Em qual tabela? Aí tem que estar aqui dentro, né? Ó, número do índice da linha. Qual é a linha que eu quero? A linha 3. Vou ter aqui, ó, limite do cliente 3. Então eu botei 3 na mão ali. Poderia ter uma célula com o número 3? Sim, poderia. Ó, eu vou botar aqui falso, porque era a correspondência exata. Olha lá o que ele trouxe. Ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Quanto ao contador de linhas, igual de coluna, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui? Aqui é como ele entende. Pergunto. Por que que não veio do meu limite 3? Por que que não veio 600? Por que que veio 900?
Porque o cabeçalho ele conta como uma linha. Então, na verdade, se vocês olharem por esse número aqui, ó, vou até pintar ele de vermelho aqui e deixar ele coladinho do lado de cá, ó. Vocês concordam comigo que o cliente 3, que é esse aqui que eu quero, ele está na linha 4? Estão entendendo? Que é linha 1 cabeçalho. Então aqui, ó. Aqui então eu teria que trocar para 4. Pronto. Aí veio os 600 que eu queria. Então, a PROC H vai procurar na primeira linha e vai devolver N linhas contando com a primeira. Que? Então, viram a sintaxe, ó, PROC H, no caso eu procurei pelo texto, né, pela palavra limite, que é um rótulo de coluna, passei meu intervalo e falei qual era a coluna ali, em quantas linhas eu queria descer. Ele me desceu 4. Se fosse PROC V, ele ia contar colunas. Como é PROC H, ele conta linhas. Gente, vocês vão ver que PROC V, principalmente, é muito usado. Muito, muito. PROC V, para vocês, tem que estar na raiz do cabelo. Tá? Tá, mas tá arrastando o quê? Qual número? Você botou 1 e 2? 1 e 2, tá, mas tu preencheu na alça aqui no cantinho, aqui, ó. Eu botei 1, botei 2, 3. E depois fui arrastar na alça e ele deu um produto 1. É. É, que senão ele não consegue aprender. Senão tu vai dizer 1, 1, 1, ele vai repetir 1, 1. Dúvidas sobre PROC H? Feito? Agora, nós vamos ver mais uma função. Eu vou copiar essa planilha exatamente como ela está aqui, com a próxima aqui do lado. CORRESP.
Colocar zoom aqui. Ó, corresp é uma função bem legal, tá? O que faz a corresp? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, corresp. Ó, retorna a posição relativa, guarda essa palavra relativa, de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. O que significa isso? Fica exatamente isso aqui, ó. Eu quero procurar um determinado valor, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Eu quero procurar pelo um valor, pode ser Christian. Tá? Onde eu quero procurar? Qual é a matriz que eu quero procurar? Vou procurar aqui, ó. O que o corresp faz? O corresp procura em que linha, em que posição está o Christian nessa lista aqui. Que posição que ele está? O Christian está na 4ª posição ali, não é? É, mas lembra que eu falei que ele retorna a posição relativa. O que é posição relativa? É a posição do que tu procura dentro do espaço que tu procura. Então, nessa minha área que eu selecionei aqui, o Christian é a 4ª posição, correto? Concorda comigo? Então, é isso que o corresp faz. Ó. Aí aqui eu posso escolher se eu quero menor do que, maior que, ou correspondência exata. Sempre eu uso exata. Então, ó, se eu der um Enter aqui, vai retornar 4. Entenderam? Por exemplo, se eu tivesse aqui feito a mesma coisa, só que em vez de eu selecionar aqui, eu tivesse esticado essa seleção para cá, ó. Ó. Ele já não é mais ser mais 4. Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, é a posição relativa em relação à área que eu selecionei. Tá? Se eu selecionar, por exemplo, essa área aqui, ó, quanto que vai retornar? 1. Ele é o primeiro. Se eu resselecionar aqui, 2, 3, 4 e assim vai. Então, o corresp, ele retorna em qualquer coisa, tá? Aqui eu fiz com o nome. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, com uma renda. Ó, igual a corresp, o valor que eu quero procurar é a renda de 4.500. Ó. Em qual matriz? Aqui. Correspondência exata. Ó, tá na linha 7. Bota. Eu vou copiar as duas fórmulas aqui, que aí fica melhor de vocês verem. Botar uma aqui em cima, ó, e a outra eu vou botar aqui embaixo. Vou pintar esses dois de vermelho aqui, você saber que aquela fórmula pertence àquela ali. Esses dois eu pinto de azul, para vocês saberem que as duas pertencem uma à outra. E aí eu taco um zoom aqui, ó. Pronto. No sentido horizontal. Não horizontal, vertical. Se tu botasse ele com o outro lado, ele vai retornar a posição na lista. Para o corresp, tanto faz ser vertical como horizontal. Entendeu? Se os nomezinhos tivessem um do lado do outro, tu ia selecionar e o Christian está na 3ª posição igual. A diferença é que ele está assim ou ele está assim. Mas a diferença básica, qual a diferença de usar PROC-V, PROC-H e corresp?
é que o PROC-V e o PROC-H, tu pode retornar qualquer valor que esteja na matriz. E o CORRESP, ele só te devolve a posição e tu só procura numa coluninha só. Na verdade, eu tenho para dizer para você o seguinte, usando o termo técnico correto, tá? Isso aqui é uma matriz. Mas isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um vetor. Uma matriz é um vetor multidimensional, ou seja, um vetor que tenha mais de uma coluna. Então a diferença é que o CORRESP só trabalha em vetor. Eu não posso selecionar, por exemplo, 3 colunas e mandar o CORRESP lá. Vou usar o CORRESP um vetorzinho. Ah, mas e se eu selecionar 4 colunas? Ele vai funcionar? Vai. Mas a referência que ele vai te trazer é outra. Olha como que ele pensa. Ele pensa assim, ó. Se você selecionar isso aqui, ó. E mandar ele procurar por 6, usando o CORRESP, ele vai contar exatamente assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele te retorna 10. Por quê? Porque ele vai enxergar isso aqui tudo como uma lista só. E ele vai sair contando a posição. Está na posição 10. Só que como tu selecionou uma matriz, tu não sabe se ele está numa coluna ou na outra. Por isso que quando tu quer pegar uma coluna certinha, PROC-V. Ele vai dizer, ó, quero procurar isso, aquela coluna e me retorna tal coisa. Vocês vão ver agora que a gente usa CORRESP, geralmente, junto com outras funções. Ele devolve sempre o primeiro local. Sempre o primeiro. Por isso, tiver como tem 2, ele pode dar sempre o primeiro. Isso. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Pediu o CORRESP aqui de 600. Ele achou esse. Ah, mas e se eu quisesse achar um próximo? Esse guardar essa posição e pedir o CORRESP da outra posição em diante. O primeiro CORRESP é do intervalo todo, né? Ele achar o ritmo, só o nome. Só o nome, né? Só o nome. Aí, Aqui tu já viu, pelo próprio intervalo tu vê que é só uma coluna, ó. Da coluna C à coluna C. Ó, do C ao C, do D ao D. Então não é... Dúvidas sobre CORRESP? Você já deu sorte, né? Qual? Você classifica desenho de desenho. Classificação? Deixa eu ver. Classificação. Sim. Mas aí eu vejo que aula eu dei e eu te passo o link do vídeo. Não, eu posso olhar os e-mails depois. Eu só estou perguntando, porque esse CORRESP, você também pode substituir ele classificando bloqueio, definindo a primeira chave, a segunda terceira. Você também tem até o que procura, né? Sim. Ele vai localizando o que você precisa. É. Que eu geralmente, assim, eu raramente uso o CORRESP sozinho, assim. O CORRESP, geralmente, ele é algum parâmetro de algum desloque, de alguma coisa. Que aí quando a coisa engrossa.
Sim. Já mexi com o PROC-V antes? Já, mas não tive muito sucesso, sempre. PROC-V é muito usado, cara, mas tu vai ver quando tu chegar em dashboard, que aí eles vão usar outra. Ah, e essa outra destrói tudo. Porque assim, se você está no relatório mensal, você tem a chave, pode ser o número da conta estável ou o nome. E aí você recebe o banco de dados da informação. Então, todo mês, confirmar aquela planilha, definir a cor que você vai ter. Sim. Deu, gente? Posso avançar? A gente vê a última função antes do COF. Vamos lá, então. Próxima função eu vou usar até nessa mesma planilha aqui, tá? Só vou botar o nomezinho aqui para botar aqui, ó. Corresp índice. A função agora que eu vou demonstrar para vocês é a função índice. Índice tem acento agudinho, tá? Ó. O que faz a função índice? Retorna um valor ou a referência da célula na interseção entre uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Então, trocando em miúdos, é isso aqui. Índice, ó, vou passar a matriz que eu quero, tá? A matriz. Então, vamos imaginar que eu vou pegar isso aqui. Tá? Ó, qual é a segunda? Ó, número da linha. Então eu quero aqui, ó, a segunda linha daquilo ali. Olha o que veio. Então vocês já começam a ver que uma função, uma tu pega o valor, ele te dá a linha. A outra tu dá a linha, ele te traz o valor. Tá vendo que elas são inversamente? Então, com isso, eles começam a ver como essas funções vão começar a trabalhar uma dentro da outra. Tá? Então, fazer um outro exemplo de índice aqui, ó. Vamos trazer agora aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar uma área. Peguei toda aqui, tá? Ó. Aí eu posso pedir o número da linha e o número da coluna. Tá vendo que o número da coluna aqui tá aqui em opcional? Mas eu posso pedir, ó. Então eu quero, por exemplo, ó, da terceira linha a segunda coluna. Ó, terceira linha, 1, 2, 3, segunda coluna. Marcelo. Então, o índice eu posso trabalhar tanto com uma lista só, como posso passar a matriz inteira. E aí eu vou dizer, ó, pega dessa aqui, me vai tantas linhas para baixo e tantas colunas para o lado. Aí aqui eu botei, ó, em qual delas você está vendo aqui? Na Amanda? Ó, na Amanda aqui eu selecionei só o nome, ó. E aí eu botei ponto e vírgula em qual linha eu queria. Eu queria a segunda linha. Então me veio o nome Amanda. Ah, o de cima aqui então. Ó. Aqui, ó, eu selecionei uma área inteira, certo?
Aí o próximo parâmetro é o que? Ó? É quantas linhas eu quero que ele vá. Então ele vai contar 3 linhas. 1, 2, 3. E o outro parâmetro é quantas colunas eu quero que ele vá. Eu botei 2. Então, como a primeira coluna é código, a segunda coluna é nome, ele vai me trazer o nome que está na terceira linha. Entenderam o funcionamento do índice? Então vamos lá. Vou botar aqui do lado aqui a fórmula para vocês saberem que fórmula é. Vocês têm ideia de como é que a gente pode misturar esse monte de célulazinha para a gente se locomover na planilha de forma livre e desimpedida? Dá para fazer bastante coisa com essas formulazinhas aí. Você vai deixar um campo para digitar o que você pretende, né? Pode ser. Olha só. Deixa as fórmulas onde você quer ver a resposta. Vou pegar essa lista aqui mesmo, tá? Se eu quisesse fazer um sistema de busca aqui dentro, aqui, tá? Sistema de busca livre. Então, por exemplo, a gente não viu isso aqui ainda. Acho que a gente viu sim. Ah, não viu. Tá. Ó. Imagina aqui, ó. Campo. E aqui eu trouxesse, por exemplo, nome. Vamos aqui, ó. Código. Nome. Renda. Aqui o campo que eu quero procurar e aqui o valor. Agora vocês vão enlouquecer comigo. Ó, olha a minha ideia. Às vezes a gente consegue fazer. Pro cofre agora não vai dar, mas olha só. A ideia era aqui, tu escolher um campo qualquer. Então, por exemplo, quero procurar por nome. Então, tu escreveria aqui, nome. Certo? Escreveria aqui qual campo tu quer, por qual campo tu gostaria de procurar, tá? Quero procurar aqui por nome. Pronto. E aqui eu boto o valor que eu quero procurar no nome. Eu poderia botar, por exemplo, aqui Fábio. Certo? E quando eu desse esse Enter aqui, ele colocasse aqui todos os cadastros do Fábio. Pegasse isso aqui, ó. E colocasse aqui, ó. Entendeu? Fica um sistema de busca inteligente. Não, agora eu quero procurar por limite. E eu colocasse aqui, procura por 900. E aí ele viria aqui, pegaria todos esses dados aqui e colocaria aqui, ó.
Parece xarope, assim, né? Acho que essa aí é uma atividadezinha muito buena pra gente fazer. Tá? Mas eu vou fazer na volta do coffee.